O barulho metálico da escotilha do submarino ecoou pelo navio enquanto a tripulação do Daring Horizon se preparava para sua expedição histórica. O oceano se estendia diante deles, uma extensão azul cintilante e sem limites, mascarando os segredos que guardava por baixo. A capitã Meredith Cain examinou sua equipe com um ar de confiança, embora seu coração batesse com apreensão. A missão era ambiciosa: mapear uma trincheira desconhecida que, segundo rumores, mergulhava mais fundo do que o Mariana. A equipe era pequena, mas experiente. O Dr. Elias Marty, um biólogo marinho cuja obsessão pelo abismo beirava o fanatismo, rabiscava notas furiosamente. O engenheiro Jackson Price executou diagnósticos nos sistemas do submarino, com as mãos firmes, mas o maxilar cerrado. A oficial de comunicações Kira Solis ajustou seu fone de ouvido, seu entusiasmo juvenil mascarando um desconforto mais profundo. E então havia Malik Reis, o mergulhador estoico que falava pouco, mas cuja presença ancorava o grupo. A trincheira, ameaçadoramente apelidada de Devispering Ice pelos pescadores locais, pairava em seu sonar como um vazio, um abismo tão negro que parecia engolir a própria luz. Meredith não conseguia se livrar do desconforto que se instalara sobre ela desde a concepção da missão. Os sussurros dos contos dos pescadores permaneciam em sua mente, vozes nas profundezas, deixando os homens loucos. Conforme o submarino descia, a luz da superfície desaparecia, substituída pelo brilho assustador de criaturas bioluminescentes. O silêncio envolveu a tripulação, quebrado apenas pelo zumbido do motor e o rangido ocasional da embarcação. Meredith manteve os olhos nos monitores, os dedos firmes nos controles. Eles estavam se aproximando de profundezas que nenhum humano jamais ousara explorar. "Estamos cruzando 10.000 metros", anunciou Jackson, com a voz tensa. A tensão na cabine era palpável. "Todos os sistemas estão estáveis." "Bom", Meredith respondeu, embora sua voz não tivesse convicção. Ela olhou para Elias, que estava olhando atentamente para a janela de visualização, sua respiração embaçando o vidro. "Algo incomum." Elias balançou a cabeça. "Ainda não. Só esperando." "Esperando pelo quê?" Meredith pensou, mas não perguntou. Seu instinto lhe disse que eles estavam se aventurando em algo muito além da ciência. Quando a boca da trincheira apareceu nos monitores, uma vibração baixa ressoou pelo submarino, quase imperceptível. A tripulação trocou olhares inquietos. "Alguém mais sentiu isso?" Kira perguntou, sua voz trêmula. "Provavelmente apenas uma corrente", Jackson murmurou, embora seus dedos pairassem sobre os controles com uma urgência recém-descoberta. As luzes do submarino perfuraram a escuridão, iluminando as bordas irregulares da trincheira. Era vasta, uma ferida aberta no fundo do oceano. Elias se inclinou para mais perto da janela de visualização, seu rosto pálido. É isso que estávamos procurando." Mas conforme eles desciam mais, o zumbido retornou, mais alto dessa vez. Não era mecânico, nem parecia natural. Era rítmico, quase como um pulso. As mãos de Meredith apertaram os controles enquanto um medo inexplicável se apoderou dela. E então, fraco, mas inegável, eles ouviram um sussurro. O sussurro foi fugaz, como uma respiração presa entre as palavras. Era muito fraco para decifrar, mas estava lá. Meredith congelou, seus olhos disparando para sua tripulação. Kira ficou rígida, seu fone de ouvido puxado firmemente contra suas orelhas. "Alguém mais ouviu isso?" ela sussurrou. "Ouviu o quê?" Malik perguntou, sua voz calma, mas sua testa franzida. "Vozes", Kira disse, seus olhos arregalados. "É como se alguém estivesse falando, mas eu não consigo entender as palavras." "Interferência de rádio", Jackson disse rapidamente. "Não é nada." Meredith não estava convencida. O sussurro não estava vindo pelo rádio. Parecia emanar da própria água, vibrando através do casco como um lamento fantasmagórico. Ela se forçou a se concentrar, afastando o crescente desconforto. Conforme o submarino descia mais fundo, os sussurros se tornavam mais distintos. No início, eram murmúrios indistintos, mas logo, fragmentos de palavras surgiram, carregados por uma corrente de desespero. Cada membro da tripulação ouviu algo diferente,
mas todos sentiram o mesmo arrepio percorrer suas espinhas. A voz de Elias quebrou o silêncio. É impossível, ele murmurou, quase para si mesmo. O que é? Meredith exigiu. O som não viaja assim nessas profundezas. Não há fonte. É como se a própria água estivesse falando. Isso é absurdo, Jackson retrucou, embora suas mãos tremessem enquanto ele ajustava os controles. Mas as vozes ficaram mais altas, mais insistentes. O coração de Meredith batia forte quando uma voz que ela reconheceu sussurrou seu nome. Era fraco, mas inconfundível, a voz de sua mãe, suave e trêmula, chamando-a das profundezas. Isso é impossível, ela sussurrou, segurando o console para se firmar. O que você ouviu? Elias perguntou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e fascinação. Meredith hesitou. Nada. Vamos continuar. Mas a atmosfera no submarino havia mudado. A tripulação evitava os olhos uns dos outros, cada um perdido em seu próprio tormento. As mãos de Kira tremiam enquanto ela ajustava o fone de ouvido, murmurando baixinho. Malik estava sentado rígido, sua expressão ilegível, mas seus nós dos dedos estavam brancos enquanto ele agarrava a borda do assento. Os sussurros não eram apenas vozes. Eram memórias, segredos, arrependimentos, uma cacofonia de culpa e vergonha que roía as bordas de sua sanidade. Meredith lutou para manter a compostura, mas os sussurros eram implacáveis, enterrando-se em sua mente como parasitas. E então, as luzes piscaram. As luzes bruxuleantes mergulharam o submarino em uma escuridão intermitente, cada segundo de escuridão se estendendo para a eternidade. A respiração de Meredith engatou enquanto ela apertava os controles com mais força. Relatório de status, ela gritou. A energia está flutuando, Jackson respondeu, sua voz tensa. Estou tentando estabilizá-la. Tente mais, Meredith retrucou. Mas mesmo enquanto ela falava, os sussurros ficaram mais altos, enchendo a cabine com uma ressonância sobrenatural. Eles não eram mais apenas murmúrios fracos, eram gritos, berros, acusações. Por que você me deixou? Uma voz sibilou no ouvido de Meredith. Ela se virou, mas não havia ninguém lá. Suas mãos tremiam enquanto ela voltava seu foco para os controles, sua mente acelerada. Precisamos emergir, disse Kira, sua voz tremendo. Isso não é natural. Temos que sair daqui. Não vamos embora, Elias interrompeu, seus olhos selvagens. Você percebe o que descobrimos? Isso é história. Isso é loucura, Malik interrompeu, sua voz profunda cortando o caos. Seja lá o que for, não vale nossas vidas. Mas antes que Meredith pudesse responder, o submarino estremeceu violentamente. Um som profundo e gutural reverberou pela embarcação, mais sentido do que ouvido. Era como se a própria trincheira estivesse viva, seu batimento cardíaco sincronizado com os sussurros. O que diabos foi isso? Jackson gritou, examinando freneticamente os monitores. Tem alguma coisa lá fora, Elias sussurrou, seu rosto pressionado contra a janela de visualização. Seus olhos se arregalaram de terror. Está nos observando. Meredith seguiu seu olhar, mas tudo o que viu foi escuridão. No entanto, ela também sentiu uma presença vasta e insondável, olhando para eles do abismo. Os sussurros se fundiram em uma única voz, profunda e ressonante, enchendo a cabine com seu peso terrível. Você não deveria ter vindo. A voz ecoou em suas mentes, cada palavra carregada de malícia. A tripulação estava paralisada, suas respirações superficiais, seus olhos correndo pela cabine como se as próprias paredes pudessem se fechar sobre eles. Temos que ir embora, disse Meredith, sua voz quase um sussurro. Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que era tarde demais. O submarino parecia um caixão, suas paredes se fechando enquanto sussurros atingiam um crescendo ensurdecedor. Kira começou a soluçar, segurando seu fone de ouvido como se quisesse bloquear as vozes. Faça isso parar, ela gritou. Por favor, faça isso parar. Elias estava murmurando para si mesmo, suas mãos tremendo enquanto ele agarrava seu caderno. É isso, ele disse. O abismo fala. Ele está vivo. Ele nos conhece. Cale a boca.
Malik rugiu, batendo seu punho contra o console. Vamos sair daqui. Agora. Mas o submarino não respondeu. Os controles estavam mortos, as luzes piscando esporadicamente. A mente de Meredith correu enquanto ela tentava pensar em uma solução, mas os sussurros eram implacáveis, rasgando seus pensamentos como garras. Você me deixou para morrer, acusou a voz, e a visão de Meredith ficou turva enquanto memórias que ela havia enterrado há muito tempo ressurgiam. O corpo frágil de sua mãe, seus pedidos sussurrados por ajuda e a culpa que assombrava Meredith desde então. Os outros estavam presos em seu próprio tormento. Os soluços de Kira se transformaram em gritos, seu fone de ouvido descartado enquanto ela arranhava suas orelhas. Elias olhou fixamente para a janela de visualização, seus lábios se movendo silenciosamente como se estivesse rezando. O estoicismo de Malik quebrou, seu rosto se contorceu em angústia enquanto ele sussurrava um nome. E então, a escuridão fora do submarino mudou. A trincheira pareceu ganhar vida, suas paredes pulsando com uma luz sobrenatural. Formas se moviam na escuridão, vastas e incognoscíveis, suas formas desafiando a compreensão. Meredith sentiu sua mente oscilar à beira da loucura enquanto sussurros se fundiam em um único rugido ensurdecedor. Você não pode escapar, a voz entoou, ressoando pelo submarino. Você pertence ao abismo. A tripulação estava entrando em uma espiral de caos. Kira caiu no chão, seus gritos diminuindo em soluços ocos. Elias agarrou sua cabeça, balançando para frente e para trás enquanto sussurrava incoerentemente. As mãos de Malik tremiam enquanto ele segurava uma chave inglesa, seus olhos disparando ao redor da cabine como se procurasse um inimigo que ele não conseguia ver. Meredith lutou para manter o controle, sua mente uma tempestade de medo e culpa. Ela se forçou a se concentrar, a superar as vozes e as memórias. Nós não vamos morrer aqui, ela disse, sua voz firme apesar do terror arranhando suas entranhas. Nós vamos lutar. Mas mesmo enquanto ela falava, o abismo se estendeu. Gavinhas de escuridão se infiltraram no submarino, torcendo-se e enrolando-se como sombras vivas. A respiração de Meredith ficou presa quando uma das gavinhas roçou seu braço, seu toque frio e abrasador ao mesmo tempo. Capitão, disse Elias, sua voz oca. Não é apenas o abismo. Somos nós. Nós somos o abismo. Meredith não teve tempo de responder. O submarino estremeceu violentamente, as gavinhas se enrolando em volta dele como um predador reivindicando sua presa. As luzes piscaram uma última vez antes de mergulhá-los na escuridão. E então, silêncio. Os sussurros pararam, deixando um vazio que era quase pior. A respiração de Meredith veio em suspiros irregulares enquanto ela tateava em busca dos controles, seus dedos tremendo. Mas o submarino não respondia, seus sistemas estavam mortos. Eles estavam sozinhos no abismo, engolidos pela escuridão. A última coisa que Meredith ouviu antes que o vazio a consumisse foi a voz, calma e final. Você sempre foi nossa.